3, 2, 1, gravando. Estamos de volta com mais um podcast, como a gente faz toda semana, você que está no Instagram, que está no YouTube, que está nas redes sociais. Hoje eu trago mais um amigo para a gente trocar informações, bater um papo aqui. Converso hoje com... Eu vou fazer um resumozinho do que eu tenho aqui para a gente situar. Eu estou falando de uma pessoa que é considerada um dos maiores intelectuais da Paraíba, né? Muitos chamam eles até de gênio da intelectualidade paraibana. Está aqui já, desde os 14 anos, já se meteu a ser jornalista, né? Quando ainda estava no interior da Paraíba. Deixa eu ver aqui. Eu fiz um apanhado, porque o cara é forte. Veio de São Mamede para João Pessoa e trouxe uma bagagem, pelo menos de 42 anos, só no Jornal Norte, né? Trabalhando lá, foi editor-geral do Norte, 39 anos passou naquela casa de jornalismo que a gente dispunha, né, o Norte. Hoje a gente passa 42 anos. 42 anos. 69 foram na universidade. Isso. Eu estou falando de quem? De Evandro Nóbrega, conhecidíssimo no meio intelectual da Paraíba, trabalhou no Poder Judiciário, na UFPB por quase 50 anos, trabalha 72 horas por dia. Eu não sei como esse rapaz consegue dormir e comer. Uma vez por dia e umas 2 horas tá bom, mas quando eu morrer, eu vou ter a eternidade todinha para dormir. Né? Como é que está a rotina de trabalho, Evandro? Ainda aquela rede, porque você gosta de uma rede, né? Porque lá no sertão eu me acostumei, né? Eu nunca dormi. De cama é para você ficar muito acordado, né? Bem acordado, né? Na cama. Mas a rede é para dormir, então... Mas eu trabalho assim para facilitar as coisas, para evitar dor de coluna, essas coisas que normalmente as pessoas têm. Eu faço assim, eu trabalho deitado mesmo na rede, com computador, eu tenho uns 10 computadores, né? Um é no chão. Aí quando eu adormeço ali, quando eu volto, o cursor já está batendo lá no lugarzinho, eu volto para a mesma frase que eu estava fazendo. Então, a produtividade é até um pouquinho maior, né? Você há de convir, né? Também conhecido como Druz de Guerra. Evandro, como é essa história assim? Como é que eu não entendo, porque é outra área totalmente diferente, mas o cara contrata você para fazer um livro, como é dar um mote, como é que funciona? Eu tenho meus próprios livros, né? Quer dizer, certo. Eu tenho 35, mas eu teria bem mais, e tem vários, tenho pelo menos uns 5 guardados lá, para só fazer uma revisão final e publicar, mas porque eu me dedico mais quando uma pessoa vem e diz, Evandro, faça minha autobiografia, minha biografia, faça um livro assim, assim, assado. Então eu pego, deixo o meu de lado e vou fazer, porque eu tenho amor realmente, eu faço, não faço para ganhar dinheiro, né? Tanto que cobro baratíssimo para fazer. Agora mesmo estou fazendo uns 8 livros de uma vez, inclusive... De uma vez? De uma vez só, porque a mente tem que ser... Sim, mas como é que você consegue separar uma coisa? Você está com 8 tem que ter, diferentes tem que ser ali. departamentizado a mente. Aí você faz, vamos dizer, de 3 da hora da manhã para as 4h30, 5 horas, você faz um livro. Depois para, porque cansa também, né? Você pega outro que é totalmente diferente. Por exemplo, estou fazendo a biografia de Ilso Matos, estou fazendo um livro para outras pessoas. O tribunal me chamou agora para fazer já fiz a 4ª, a 5ª, a 6ª, a 7ª, e agora eu vou fazer a 8ª edição da História do Tribunal de Justiça da Paraíba, que foi começada por Deus Deitão, mas Deus Deitão chegou a um ponto que ele pediu, como era meu colega do Tribunal de Justiça também, pediu para eu ajudá-lo. E eu concluí a 4ª edição com ele, e depois a 5ª, ele já não tinha mais condições, morreu nesse período, né, mais ou menos. Faleceu, grande figura, um grande historiador, que eu faço até questão lá, eu dedico uma parte inicial à biografia dele, porque realmente foi quem deu o pontapé inicial nessa história do Tribunal de Justiça, e agora vai para a 8ª edição, toda atualizada até agora, até essa atual gestão, que é do desembargador Benedito. Ô Evandro, e como é que você se integra na situação de cada cliente? Eu vou chamar cliente que é aquelas pessoas que ele contrata para falar sobre uma autobiografia, o que for. Tem uns que vêm para 3 livros, já dizem, eu quero fazer 3 livros com você, um sobre tal coisa, então eu já anoto lá no leitinho, na pasta do computador, já abro aqui. Muitas vezes eu tenho que comprar até um
um HD externo para aquela pessoa, vamos dizer, porque tem muita foto, muita... Eu achei E como é que muito... você vai entrando na vida dessas pessoas? Porque tem pessoas que você não conhece. Não, mas normalmente eu faço com pessoas conhecidas, né? Que é Uhum. pessoa que eu já convivi, com quem, por exemplo, tiro o exemplo de Ailson Matos, que eu dei agora. Eu conheço desde a década de 60, tá danado. Aí, quer dizer, quantas décadas? Quase. Tanto que o livro dele chama-se As Décadas de Ailson Nogueira Matos. São 9 décadas, né? Que ele completou agora 90. Então, aí eu conheço mais ou menos aqui, estive com ele nos Estados Unidos. Até uma coisa engraçada. Eu não fui atingido por isso. Mas numa vez que ele foi com os deputados, que ele era deputado nessa época, ele foi. Então, esqueceram de tirar aqui na Paraíba o certificado da vacina, né? Isso. Tinha que entrar. Então lá não tinha mais jeito, aí eles foram. Vacinado lá, não, desinfetado lá. Desinfetado com aquele. No aeroporto. Como é que chama? Dedetizados. Eles foram dedetizados. Bomba de flit que chamava, né? A bombinha daquela. Daí eles protestaram, né? Mas protestaram aqui na Assembleia, não tinha mais jeito, já depois na volta. Meu Deus. Engraçado. Isso foi por um programa que ele presidia aqui na Paraíba nessa época, era Partners of the Americas, os Companheiros das Américas. E eu fui assessor desse companheiro. Você não, eu já fui, servi a vários governos, várias secretarias, várias divisões, assim, por exemplo, Ematé, outras, Cagepa. Eu ajudei, em termos de imprensa, o Manuelito Gomes, o Manuelito Dantas Vilar, é meu parente, grande figura, primo de Ariano Suassuna. Ajudei naquela parte de reportagem, para ajudar a fazer a Cagepa naquela época. Isso, início da Cagepa, né? Também, outro que morreu há pouco tempo, estudou comigo, aos 7 anos de idade ele estudou, era o engenheiro Guarani Marciano, Guarani. Figura. Muito conhecido. Aos 7 anos a gente estudou lá, o pai dele era chefe de trânsito de Patos, seu Marcos, né? Sua vida foi, uma grande parte foi lá em Patos, né, mano? Porque é o seguinte, na Você nasceu em São Mamed e foi para Patos? Mas o pessoal ficou me coçando, dizendo, papai nasceu em São Mamed de besta, porque Patos era logo ali. Aí, quer dizer, aí não tinha saída. Bom, aí eu fico chamando de São Mamed, né? Como se fosse uma cidade lá da América Latina, né? Espanha. Lá perto na Galiza, né? Que o pessoal chama Galícia, mas Galícia é outra coisa lá na Europa dos Balcãs, ali tem a Galícia. A Galiza é que é o que normalmente se chama Galiza. Mas você devora livros, Evandro? Rapaz, é o seguinte, tem uma moça aí, Jéssica Queiroz, que eu gosto muito dela e que era minha fornecedora atual de livro lá na Livraria do Luiz, que fica no shopping, né? Jéssica Queiroz é muito conhecida, é advogada, ela é poetisa, escreve, é uma gênia, né? Escreve muito bem, você pega o texto dela, não tem o que corrigir. Então ela diz diz a todo mundo, né? Agora mesmo na OAB, de que ela participa, houve lá ela disse, não, a maior biblioteca da Paraíba é de Evandro. Mas, bom, eu não me orgulho, eu me orgulho de ter a maior biblioteca virtual. Tem a maior e melhor, né? Também tem essas diferenças. Também tem esses negócios. Agora, a minha, por exemplo, eu não troco a minha pela da UFPB, porque, assim, todos os livros que eu tenho foram escolhidos a dedo, e eu não posso passar sem aquele livro ali. Porque são quantos livros você tem nessa biblioteca? Uns 25 mil, mas assim, mas eu não me orgulho disso. Eu me orgulho isso aí realmente eu tenho orgulho. Evandro, 25 mil livros não cabe em qualquer espaço, não. Por isso que eu tenho um apartamento só para isso. Né? A mulher, sua irmã, mora em cima. Verônica, doutora nossa. Mandar um abraço aqui para a Verônica, né? Minha querida Verônica, minha querida irmã. Doutora em psicologia, já foi chefe de departamento lá, já foi diretora do curso e tudo. Aí também quer dizer que um apartamento é só para livro? É, só para livro. Eu moro numa biblioteca, né? Numa livraria, assim. 25. Agora, isso aí não, você se assombra com isso aí, você vai, eu me orgulho da biblioteca virtual. Eu tenho assim, não são milhares de livros, são milhões agora de Ásia. Então eu tenho
E para manter, conservar esses livros Então, físicos, tem né? Como é que é mas aí feito isso? É tudo fechadinho, direitinho, não pode entrar poeira, né, nessas coisas. Então, mas tem lá gente que toda semana vai lá para limpar, porque é proibido entrar lá, gente. Não carrega o livro, sei lá, e tem muita. Mas assim, veja bem, o livro. E o seu tratamento nesses livros aí, esses seus amigos, né? São os livros, são É amigos seus, como né? se fosse um bebê, né? Cada Isso. se uma mulher, uma empregada daquela, secretária, dá uma queda, rapaz, é uma confusão. Eu vou lá, rapaz, não faz isso aqui, é uma criança, não. Cateu assim, aí já estraga o livro. Não é fetichismo, não. É assim, apenas o gosto de ter o livro E bem. quando você vai consultar determinado tema, determinado assunto que você viu num livro tal, você sabe exatamente onde ele está. A maior bagunça, você entra lá, eu penso, não tem nem onde sentar, não tem nem assim, o sofá. O sofá é entupido de livro. Agora, eu sei, cada um onde é que dá. Assim, a não ser quando eu não sei, eu me chamo meu filho ali, o Vladimir. Vladimir é o primeiro Maris Nobre da história. Maris tem um ifezinho para não acabar a dinastia, né? Isso. Maris Ife Nobre. Pois bem, agora tem uns 45 HDs externos, agora tudo entupido de livro. Só de A a Z tem Milhões. antropologia, agora em várias línguas, né? Tem acho que. Você fala e lê fluentemente quantos idiomas? Não, eu falo uns 6, assim, mais ou menos, mas eu leio 22. Porque não é que eu queira, não. Não é que eu queira, não. É porque. Não, peraí, agora minhas você obrigações. agora complicou. Você lê 22 idiomas? Não, ler é uma coisa, porque falar é complicado, né? Você fala, por exemplo, o Jô Soares falou, rapaz, você já fez 4 livros em chinês e português, quer dizer, eu não vou fazer um em chinês para o cara não entender, então eu faço aqui é chinês, aqui é português. Ah, você já bota a tradução, né? Claro, para facilitar. Então, eles, porque você escreve, lê, mas não fala. Eu digo, não, eu estudo para falar. Agora eu tenho um negócio do tom. Aí foi que eu vi que. Qual é a dificuldade do chinês? Porque é muito difícil falar e escrever chinês. Mas o chinês não é tão. O difícil é japonês, né? Porque o japonês você tem que dominar 4 alfabetos praticamente, né? Não são alfabetos, são silabários, né? Ele aproveita muitos caracteres chineses, vamos dizer, Quer dizer que as sílabas mudam de tom, de entonação? Assim, não, aí é no chinês. No chinês é porque aí foi que eu vi que o intelectual, o Jô Soares era um grande intelectual, no programa dele, quando eu fui chamado. Aí você vê, quem entendia mesmo das coisas ali era Diléa Frade, a produtora, que ele tinha um ponto, e ela falava para ele. Mas Jô, grande figura, 6 línguas ele falava, 6 línguas. Isso. Porque morou também na Suíça, morou lá na Bélgica, não sei bem. E ele era o avô dele era aqui da Paraíba, ele foi um dos fundadores do Jornal Norte. Isso. Bom, então, Jô Soares disse, como é esse negócio? Dilé entendeu, né? Mas ele não entendeu. Como é esse negócio do tom em chinês? Eu digo, rapaz, é o seguinte, porque vogal A, E, I, O, U. Eu vou dar um exemplo bem simples, que é o mais citado nas gramáticas e em toda parte do mundo. Uma das primeiras aulas de chinês é isso, vamos dizer, para o tom. Ainda bem que o chinês só tem 4 tons e um tom neutro, que é assim, você dizer assim, ma. Mas é assim, vou dar um exemplo bem simples, que é assim, ma, primeiro tom, em cima, lá em cima, né? Ma é mãe. Mas assim, ma, subindo, é fazenda, tecido, tudo. Aí ma é cavalo. Aí você pode confundir. Tudo com MA, né? Só muda. Não muda os caracteres. Sim, os tudo bem. Eu estou dizendo para a gente é MA, né? A sílaba é uma só, né? Que é os fonemas, né? Que são MA. Agora tem ma. Então cada um cada um tem um significado. Aí eles deu um exemplo. Eu digo assim, vamos dizer, ma. Aí, quer dizer, minha mãe ralhou com o cavalo porque ele estava comendo a roupa dela. Como é? Aí ele riu, quase caiu da cadeira. Ele disse, uma vez eu escrevi isso, e eu tive a grande honra, porque eu devo isso ao meu grande amigo Palmari, Holanda de Lucena, grande figura. Figura. Você vê, aqui filho do Tenente Lucena, meu amigo. Amigo, é. E eu conheci em Nova York, de frente do Lincoln Center. Aí eu estava conversando, aí eu falei, eu sou da Paraíba. Aí eu disse, rapaz, não é possível, eu vim, conheci. Então, ele ficou muito amigo meu. E ele teve
Eu devo isso a ele. Ele mexeu uma vez, depois de muito tempo, ele mexeu os pauzinhos lá e eu fui convidado para... Aí realmente eu me orgulhei disso. Eu fui convidado para somente 500 pessoas do mundo todo. Do Brasil foram 2. Foi um do São Paulo, que é aquele industrial israelense brasileiro, Delé, né? Se eu estou me lembrando de Delé Frato, tem nada a ver. Delé é a produtora do programa de Joera. Bom, depois eu me lembro do nome Depois dele. você vai no HD certo. Esse de São Paulo e eu fui do Nordeste. Então só foram 2 brasileiros. Era Conferência da ONU para o ano, Conferência Internacional da ONU para o ano 2000. Então eu tive o maior prazer de participar desse negócio durante vários de Nova York, né, que eu já conheci. Eu perdi as vezes que eu fui aos Estados Unidos, né? Fui à China também, fui a convite, por causa do meu primeiro livro chinês, né, que é, com licença da palavra, é Li Bai, traduzindo Li Bai e do Fu, que são os 2 maiores poetas chineses. Eles são adorados lá. Eu peguei uma briga lá na Universidade de Beijing, de Pequim, peguei uma briga não, começou uma discussão que a mulher veio umas 5 pés em cima de mim, uma crítica lá da professora. Uma chinesa? Chinesa. Não, meio a gente falando em inglês, né? E eu também, com a ajuda do meu intérprete, né? Que me acompanhou toda a China. Eu passei um mês lá, a convite, né? Quando eu ia botar o dinheiro na mão para pagar, não, aqui você não paga nada, não. Aqui você é convidado, porque você foi o primeiro, em língua portuguesa, a traduzir os 2 maiores poetas chineses diretamente do chinês arcaico. Né? Aí eu fiquei satisfeito, claro que eu fiquei. E também fiquei satisfeito. Isso aqui realmente é de você baixar a cabeça. Que estava em casa trabalhando, aí veio um carro preto lá no edifício e disse: o embaixador chinês estava chamando você lá no olho do Lula, no restaurante. Aí eu digo: chega, alguma bronca aí. Aí o cara disse: não, mas ele está com o doutor, aquele secretário, Mário Silveira. Mário Silveira. Ele está aí, que Mário Silveira era presidente aqui da Associação Brasil-China da Paraíba, né? Cada estado tem o seu. Aí o embaixador disse: não, não tenha medo não, eu quero apenas agradecer que a minha mulher está aprendendo português pelo seu livro de chinês. Quer dizer, a mulher do embaixador. Está fazendo a engenharia reversa, né? Eu fiz chinês de emergência para viagem. Eu fiz um livro. Isso. E foi lançado aqui na China. Aí eu disse: como é a história? Ele disse: minha mulher está aprendendo português pelo seu... que eu estou... Lá é uma espécie de manual. Você vai à China e leva aquele manual. E, aliás, Palmarim encontrou 400 empresários do Brasil lá com ele no bolso. Com seu livrinho. Meu livrinho. Eu fiquei, não vou dizer que eu não fiquei satisfeito. Lógico. Quer dizer, a gente não ganha dinheiro, mas, de qualquer forma, influi um pouquinho, assim, aquele cara, ele não vai pegar o livro e jogar fora. Ele guarda o livro lá, né? O filho, talvez, um dia venha: que danado é isso aqui? Vai ver. Esse é o 2º livro, ou o 3º dele. Chinês de emergência para... Aí tem a parte de culinária, você vai morrer de rir. Que tem, assim, o cardápio chinês é uma coisa engraçadíssima. Tem, assim, a parte das aves, né, que tem o peito, do peito estufado, né? Assim, tem um capítulo das aves do peito estufado, é pombo e outros. Mas e tem cada coisa engraçada, é engraçado mesmo. Você se diverte muito. O mandarim, né? Mandarim. É o principal lá, 94%. Qual a diferença dele do mandarim para o chinês? Como tem, vamos dizer, espanhol, francês, português, romeno. É uma derivação espanhol, do chinês arcaico? Não, porque assim, o mandarim do período? Eu não quero dizer a palavra raça, né? Eu quero dizer da etnia. Isso. Da etnia Han, H-A-N, Han. Então esse foi como foi dominante o dialeto de Pequim, é que se espalhou. Agora tem o dialeto de Xangai, tem o dialeto de outras cidades que foram capitais, como Nanjing, que antigamente escrevia Nanquim, mas é Nanjing. Nanjing. Aí tem o mais aberrante com relação ao chinês
padrão é o dialeto de Cantão, é o cantonês. Esse aí realmente é bem diferente. Assim, e aí tem um problema do... Mas todo São ele 11 tem esses tons. fonemas que você tem que ter a entonação certa. Lá porque são línguas tonais, né? Então, isso aí é da família sino-tibetana. Quer dizer, compreende todas as línguas. Não é todo chinesas. mundo que fala chinês, não, então. É complicado. Não, é a língua mais falada do mundo. Quer dizer, eu fico... Falar porque a China é a maior população. mas também, né? também eu fico na dúvida do seguinte, porque há uma briga entre os dois, entre o chinês e o inglês, porque é o seguinte, o chinês seria o segundo mais falado do mundo, né? Porque toda aquela Commonwealth, toda a comunidade britânica, que já foi, a Inglaterra dominou tudo isso, Índia, esses países todos. Isso, foram colonizados, inclusive. Todo chinês estuda inglês. Aí você vê no meio da rua, eles estudam, as mocinhas lá, tudo estudando inglês. Porque eles sabem que chegando no Ocidente, nem todo mundo fala chinês. Porque tem essa dificuldade do tom, né? Do tom que se você... Dificílimo. Você pode, de repente, você está conversando com um amigo e chama... Dizer uma bobagem, né? Não, chama a mãe dele de cavalo, né? Que é má e má. Aí não tem perdão, né? Aí é mal. Aí, então... Agora, por exemplo, aí o cara diz, não, mas quando é metido a besta, quer falar a língua. Não é isso, é porque, por exemplo, quando eu estudava a classificação das línguas, assim, antigamente. Desde menino que eu vi um cigano falar lá um dialeto diferente, que no fim eu descobri que vem da Índia, aquele dialeto dos ciganos. Primeiramente, os indo-europeus foram para lá, e depois eles vieram para cá, mas já falando em indo-europeu, que é o romani, que é um dos dialetos dos ciganos, e era o cigano que vinham de Souza, que era amigo de Maris, né? Que Maris tinham, todos os ciganos daquela região votavam em Maris. Maris. O Evandro, essa sua permanência, você disse que passou um mês na China, deu para você ter um apanhado como era a China, né? Porque a China hoje a gente acha que é um país muito fechado, né? Não, até pelo regime. Ali, né? assim, o povo e a cultura são uma maravilha. Tudo. Agora, o governo é que realmente, aí é uma coisa fechada, é comunismo. Mas é fechado comunismo. mesmo de você não poder tirar uma foto na rua? Não é assim também, não. Você vai, aparentemente normal, mas, por exemplo... Porque a Coreia é desse jeito, né? Na Coreia você puxou a máquina fotográfica, vem logo... Não, a Coreia aí já é o exagero do exagero. Mas na China, é assim, por exemplo, você está na aduana, né? Vamos dizer, você vai entrar, aí está lá o documento. Mostrei o convite, me fizeram um convite bonito, vermelho, todo um papel especial. Aí o cara passou mais de meia hora, aí olhava assim e ligava para o negócio. Para conferir. Para conferir, para ver se era mesmo aqui. Agora, enquanto isso ali, um cara era preso ali, porque depois eu procurei me informar, ninguém explicava, mas isso não é negócio de droga, no meio com droga. Mas da droga é assim. Não tem não entra não, porque primeiramente tem essa barreira para entrar, né? Mas descobriram um negócio lá, eu observei isso aí, do tempo que eu estava lá, uma mulher... Isso foi em que ano você esteve lá, Evandro? Acho que foi 2002, por aí, mais ou menos. Isso. Mas também, por exemplo, a moça, uma empresária que é chinesa, mas atuou aqui na Paraíba, que chama Fang Fang, grande figura, uma mulher muito... Fang? Fang Fang. Aí eu encontrei com ela, então a gente foi junto. Ela disse, eu vou levar você na minha terra lá, né? Uma cidade maravilhosa. Já foi, inclusive, capital, né? Gangju, um negócio assim. É uma cidade onde tem o Lago Ocidental, é o maior lago, mais bonito. O lago tão grande, você passa o dia todo de carro para rodear o lago, o dia todo, 24 horas para você ter, mais ou menos umas 18 ou 20 horas para você rodear o lago. Aí conheci lá muita gente importante. O fotógrafo de Mao Tse Tung, que o cara se orgulha de ter sido o fotógrafo de Mao Tse Tung. Bom, então, agora o povo, a cultura também, é uma cultura de 5 mil anos. Hein? Se você quiser, todas essas descobertas aqui do Ocidente foram feitas por lá, pólvora, o papel, tudo. Bom, então, agora tem esse problema fechado o negócio.
Por exemplo, eu tinha um agendamento para ir para o Diário do Povo, né? O Diário do Povo, o grande jornal, que é também praticamente, não é o único jornal, mas é o preponderante, que todo mundo lê. O jornal. Mas não tem essa história de você ir no botecozinho da esquina, tomar uma cervejinha, a mesinha na calçada? À noite você tem, por exemplo, em Xangai, porque Xangai assim, é uma coisa gigantesca, sabe como é? Por exemplo, é maior do que São Paulo, Xangai. Xangai quer dizer junto ao mar, né? Rai. Xangai, traduzido, é junto ao mar, perto do mar. Junto ao mar, porque era uma aldeia de pescadores aquilo ali. Depois lá se formou uma aldeia de judeus, você vê, tem judeu chinês. Que eles são o judeu, o maior povo sem querer afrontar os demais, mas é um povo. Basta você ver a relação dos prêmios Nobel. 90% quando não é judeu é americano, quando não é nem judeu nem americano, é judeu americano. É judeu que mora nos Estados Unidos. Aí, por falar nisso, eu estava ouvindo no rádio que em Bangladesh houve agora recentemente a queda do primeiro-ministro. É um negócio de corrupção. Lá é uma complicação, porque Bangladesh foi isso. Corrupção lá, o remédio é da fina logo, né? Só não é pior que o Brasil, mas chega perto, né? Mas tem punição. Não, aí lá tem. Aí o cara fugiu, o primeiro-ministro fugiu para a Índia, né? Porque também Bangladesh quer dizer em bengali, quer dizer a terra dos bengalis. Bangladesh, terra dos Bangla, quer dizer, dos bengalis. Então, você vê, uma terra dessa que não é esse desenvolvimento todo, não é nem como a Índia, né? Aí tem 4 prêmios Nobel. O pessoal diz Nobel, mas não é. É sueco, mas Nobel. É influência francesa, né? Prêmio Nobel. Tem 4 lá. Está certo que Rabindranath Tagore, que era grande escritor, Rabindranath Tagore, grande escritor, está certo que literatura, aí tinha que ser mesmo. Nessa época nem existia Bangladesh, ele ainda era considerado indiano. Mas esse último aí, esse Mohammad Yunus, você vê, o Prêmio Nobel da Paz, ele foi chamado agora, como fugiu o primeiro-ministro, ele foi chamado para liderar o governo. Quer dizer, fizeram um governo de coalizão e ele ficou como conselheiro maior do governo. Quer dizer, quando criaram o Estado de Israel, Einstein foi chamado para aquele da sua máscara, que você comprou uma. Einstein foi convidado e não aceitou, né? Porque não tinha essas vaidades de ser chefe de Estado, né? Einstein foi convidado, não aceitou, então Ben-Gurion aceitou, outro lá. Então esse cara, ele aceitou, esse que é Prêmio Nobel da Paz, esse cara foi que fundou um banco lá para ajudar os pobres. Você vê a diferença. Uma vez, não foi Biloferno que disse isso, não existe muita diferença entre fundar um banco e assaltar um banco, não existe muita diferença. Não. Mas esse cara, ele fez um banco para os pobres. Esse Mohammad Yunus, né? Yunus ganhou o Prêmio Nobel da Paz por causa disso. É um economista. Bom. Mas vamos continuar. Eu já vi que a China é conversa para um século, né? Não, a China eu ainda quero fazer outro livro sobre porque o problema é esse. Aqui, agora mesmo, essas são minhas últimas colaborações aqui. Eu nunca pensei, né? Eu sou já considerado um médico sem jaleco, porque eu estranho, já me deram... Na minha pesquisa aqui tem que você... Deixa eu ver aqui onde fala sobre a... Já sei, o senhor quer dizer que eu sou... porque você falou que era... Já tem... Acadêmico Academia é suficiente, exatamente. Acadêmico benemérito da Academia Paraibana de Medicina. De medicina, está aqui. Você nem médico é. Eu digo, meu pai queria que eu fosse... Eu ainda cheguei a estudar como meu irmão Heraldo, né? Isso. Estudei um pouco, mas depois fui atraído por esse negócio das letras, né? Aí, não... Então, esse aqui, eu já fiz 5 livros sobre medicina. Esse aqui foi o último. Está aqui, Academia Paraibana de Medicina, membro fundador também do Fórum Celso Furtado. Isso aí.
Confraria dos Bibliógrafos da Paraíba. Bibliófilos. Bibliófilos. Isso aqui, ó, tem também orgulho. Isso aqui, eu só ando com isso aqui porque isso aí foi fundado por Zé Mota Victor, um patuense, que é engenheiro, você vê, o cara é engenheiro, folclorista, dramaturgo, um bocado de coisa. Então ele fundou essa, já tem mais de 200 associados. Agora é a maior instituição cultural da Paraíba, maior mesmo do que eu sou do Instituto Histórico, que é Instituto Histórico e Geográfico Paraibano. Esse é o mais antigo instituto, uma organização cultural da Paraíba. Esse Também tem IHGP. aqui medalha Rogaciano Leite. Rogaciano Leite, da Academia Brasileira de Literatura de É, Cordel. porque, assim, sem muita gente saber, eu sou também da área de cordel, né? De versinho Isso. de feira, assim. Às vezes eu faço. Como é que tu se sente assim com esses títulos todos aí e o pessoal dizendo que você é um gênio da... Só queria ser gente. É só isso mesmo. Aí, isso aí vem por acréscimo. Não quer dizer. Bom, eu sendo gente já estou satisfeito. Gente, né? Gente. Não precisa ser gênio, não. Não, aí não, gênio é porque eu sou genioso, isso que a pessoa erra. É fazer, mas é genioso aí. Mas nem genioso. Gênio. Não, é porque assim, vou explicar a vocês esse negócio de gênero. Acabou-se essa época de gênero. Gênero era um indivíduo como Einstein, por exemplo. Einstein, muita gente nem sabe disso. Você vê como são as coisas. Passou 16 anos, contado, pensando no seguinte problema, que você jamais, nem eu faria. 16 anos pensando no seguinte problema. Eu sentado num foguete, uma nave espacial, sentado fora, com um espelho na frente aqui, pregado aqui. Então, quando eu atingisse a velocidade da luz, a minha imagem desapareceria do espelho. Aí você pensa, o cara passar 16 anos pensando nisso é porque é persistente. Complicado. E conseguiu formular as duas ideias dele, da relatividade geral e da relatividade restrita, né? Aliás, tem até uma coisa muito engraçada. Quando Einstein esteve no Brasil, em São Paulo, aquele negócio, os cientistas tudo com ele, e tinha um senhor lá, um cientista lá de São Paulo, que era o tempo todo com um caderninho assim, uma cadernetinha daquelas que vende na esquina ali, aí anotando as coisas, e botava, depois que levava, anotava aí Einstein ficou curioso, que é super curioso, claro. Aí Einstein perguntou por que o senhor anota tanta coisa aí? Ele disse, porque eu tenho muitas ideias durante o dia. Saio borbotões, minhas ideias são muitas ideias, então eu tenho que anotar para não me esquecer. Mesmo quando eu estou tomando banho, eu saio, se me enxugo um pouco, anoto para não me esquecer das minhas ideias. O senhor também tem muitas ideias assim, aí Einstein disse, eu só tive duas. Eu só tive essas duas aí. Genial. Isso tudo é verdade, aconteceu mesmo em São Paulo. Uhum. Evandro, na sua passagem pelo Jornal Norte, pelo próprio Correio Brasiliense, o que foi mais que ficou gravado aí na sua história, em grandes entrevistas que você fez, pessoas que você realmente tem orgulho de ter tido contato com essas pessoas? É o seguinte, eu não era propriamente, vamos dizer assim, dizendo apenas reduz a nossa profissão, né? Nem apenas, eu não era só jornalista, eu também era literato, trabalhava na universidade, fundei a sala de imprensa da UFPB, fundei a sala de imprensa do Tribunal de Justiça. Eu passei quase 50 anos no Poder Judiciário, fazendo livro. Então, o que eu me orgulhava mais no Jornal Norte, houve a época que nossos colegas Gonzaga Rodrigues, Teófilo Leal, Bill Ramos, João Manuel de Carvalho, e muita gente, Crispim. Você mesmo trabalhou com a gente lá. Exatamente. No setor comercial, né? Aí, então, o que eu me orgulhava mesmo, realmente, era assim, quando vinha um estrangeiro, ou então do São Paulo, uma pessoa de fora. Diplomata, né? Um cara assim, um grande compositor. Eu entrevistei Vinícius de Moraes, João Gilberto, e muita gente. Bom, e entrevistei um dos 5 maiores físicos do mundo, aqui também, em inglês, tudo. A gente fiz 2 páginas com ele. E, então, era assim, para que eu fazia isso? Muita gente estava, por que danado tu quer ouvir um cara desse que... Ele disse, rapaz, o cara desse traz alguma coisa para cá. Aí, vamos dizer, não aqui na capital, que o pessoal que vive tomando, mas no interior, o menino daquele pega e diz, rapaz, isso aqui é muito interessante, eu vou seguir, eu vou ser físico nuclear também. Vou começar a anotar também, né? Porque o que mais reclamam aqui na Paraíba, que eu vejo no setor
um dos técnicos mesmo, ele diz, rapaz, aqui o pessoal se dedica mais à poesia, a não sei o que lá. Devia ser um pouco também, eu também acho que devia ser um pouco para matemática, mas parece que o pessoal foge dessas coisas complicadas que eles acham. Eu não acho complicado, por isso que pareça, a metade dos meus livros são mais ou menos sobre física. Física? Física, eu gosto, desde menino que eu gosto disso. Cosmologia, interpretação do cosmos, cosmonáutica, essas coisas. Quer dizer, ninguém sabe, mas eu vivo lendo sobre isso. Quer dizer, quando eu tenho um tempinho, eu vou me informar sobre isso para não ficar. Tanto que entrevistei esse físico e teve um que disse a mim, rapaz, você, dos que eu conheço, dos leigos que eu conheço, você foi o único que entendeu a relatividade einsteiniana. O único leigo que eu... Aí eu digo, não, a gente vai lendo aqui, vai lendo, se interessando, quer saber, até que desperta. É muito simples aqui. Mas quando não havia nada, não. O código é feito de espaço e tempo. Não existe espaço sem tempo, nem tempo sem espaço. Então, um foi desenvolvendo o outro. Isso é uma coisa teórica, mas não é tão incompreensível assim. Mas para mim é complicado. Muito complicado. Aí isso aqui vai eu estou com 78 anos. Quando for os 80, se eu vou botar lá, né? Ainda bem que eu não vou ter o trabalho de fazer minha biografia, porque tem uma grande figura, uma grande amiga minha, chamada Edileuza Regina Pena, você talvez tenha conhecido, que ela veio para aqui, ela é mineira, soteropolitana, né, de Salvador, veio para cá, fez o curso de comunicação aqui, depois se formou bibliotecária, depois fez doutorado, fez mestrado, doutorado, depois foi para Portugal, fez pós-doutorado, 2 pós-doutorados. Então ela botou na cabeça que quer fazer minha biografia. Até brigou com alguns aqui para não... Você se sente assim meio desprestigiado pelo lado cultural da Paraíba, a própria imprensa paraibana? Não, eu nem penso nessa coisa, porque também não tem tempo, né, de pensar nesse negócio assim. O cara às vezes tem, mas você tem raiva, eu rapaz, não tem tempo de ter raiva de ninguém. Eu tenho tempo como se eu estou fazendo. E como é que tu estás vendo essa passagem que a imprensa tomou quando sumiu o jornal de papel, né? Ficou rede social e televisão? Como é que você acha que é o futuro disso? Não vai haver esse problema, porque isso é cumulativo. Né? Antes tinha o rádio, aí depois que apareceu a televisão, eita, vai acabar com o rádio. Não acabou, ficou o rádio. Mas a gente tinha Jornal do Brasil, tinha Estadão, tinha vai Globo. Chegar lá. Aí tinha o rádio, aí vai acabar com o rádio, não acabou. Pelo contrário, o rádio, ainda hoje, você chega no interior, todo mundo está com o radinho lá. Você leva com mais facilidade. O cara está na enxada lá, está cavando e bom. Está se acabando também esse negócio de enxada, tudo, porque está tudo sendo mecanizado. Agora, e depois? Aí aparecerão as redes sociais. Aí, por que é que porque muitos jornais assumiram uma posição de ser contra o povo e a favor dos governantes, pelo vil metal, né? Também isso foi previsto há muito tempo. Mas, se ele não tivesse feito isso de uma forma tão aberrante, tão na cara assim, ainda hoje seriam respeitados, mas não são, porque de repente vai um cara lá defender a televisão, por exemplo, porque está caindo a audiência da TV, porque o cara vai lá defender coisas indefensáveis. Você está vendo que agora mesmo tem gente defendendo os terroristas de Israel, isso é um absurdo, defendendo esse ditador maldito Maduro, né? Maduro, que já devia ter caído de espolho há muito tempo, né? Quer dizer, e fica o cara colocando o açúcar no assunto. Não, porque não sei o que lá, o cara fala em democracia, e a democracia relativa, mas mesmo que a mulher está ligeiramente grávida, não. A mulher ou está grávida ou não está grávida. Agora, ou tem democracia ou não tem. Isso é que desmoraliza o jornalismo brasileiro. Isso aí que... também muitos jornais americanos também estavam nessa, mas eles estão caindo em si e estão recuperando pouco a pouco o seu prestígio. Mas aqui, enquanto não, aí é claro que as redes sociais vão crescer e por isso que eles são contra, que ficam querendo censurar as redes sociais. Não tem que censurar, já existe lei suficiente para
evitar se você me chama de filho das malvas, uma coisa assim, eu vou processo você. Não precisa mais de lei, de mordaça, de proibir essas coisas. Bem, então esse livro aqui foi lançado pela Confraria dos Bibliófilos. E essa confraria todo ano lança vários livros, sabe? Agora é bom porque assim, não tem ajuda do governo. Uhum. Tudo é feito. E ninguém gasta mais de R$50 você associado. Eu vou deixar com você esses livros aqui. Me diga como é que você está convivendo com o livro papel e o livro digital? Para mim não tem diferença. Tem gente que diz, não, eu não detesto o PDF. Então, pô, eu leio esse aí como o outro. Não tem, se eu puder ter de papel, claro que eu tenho. Agora, se não puder, por exemplo, eu estava pensando, quando eu estava fazendo esse apanhado das línguas, tinha um livro que só tinha em russo. Aí por isso que eu aprendi russo, porque eu fui atrás desse livro, bati, virei, mexi, não tinha em canto nenhum. Aí consegui uma edição russa, então para ler o livro eu tive que aprender umas noções. E aí aquele negócio, lá vai, você termina aprendendo. Agora depois, você aprendendo russo, aí você aprende quase praticamente, não aprende, mas assim, como você tem outras línguas, como espanhol, tem português, aí tem espanhol, tem francês, mesma coisa lá, as línguas eslavas, aí tem o russo, tem o ucraniano, tem o búlgaro, e polonês, e vai, tem os do leste e tem uns que escrevem com o alfabeto cirílico. Ainda tem essa história, né? O do leste é uma coisa. Mas são línguas muito, muito parecidas. Então, por exemplo, o próprio Eilzo Matos trouxe para mim ele disse, eu acho que você vai se interessar. E eu me interessei tanto que fui e aprendi praticamente. Sérvio-croata. Assim, mas na realidade, ele foi no tempo que ainda era de Tito, na Iugoslávia ainda. Tito ainda era o chefão lá, o Marechal Tito, né? Então ele trouxe da Iugoslávia, ele trouxe esse manual em inglês, né, claro. Manual de sérvio-croata. Só que são duas línguas diferentes. Um é sérvio e o outro é croata. Que um é da Sérvia, o outro é da Croácia. Só que o sérvio é escrito em alfabeto latino, né? E o outro é em cirílico. Complicado. Esse pessoal conviver ali, né, pertinho, mas... mas aí eles aprendem, assim. E muitas vezes também são contra. Tanto que houve essa guerra de Kosovo lá. Porque o Tito fez uma grande coisa. Ele conseguiu reunir muitas nações na Iugoslávia. Umas 8 ou 9, 7 ou por aí, 8 as nações, né? Muitas, Montenegro, não sei o que lá. Aí, isso. Depois morreu o homem e tudo decaiu. Quer dizer, era uma coisa artificial de qualquer forma, mas de qualquer forma ele manteve aquele. E são línguas parecidas, né? Moldavo e outras coisas. Esse é Evandro Nóbrega, que a gente está conversando aqui com essa aula, e é só um pouquinho do que Evandro fez e continua fazendo. Evandro, o que é que lhe orgulhou mais nessas suas viagens fora do Brasil? Você falou da China, né? Passou um mês lá, teve uma visão diferente lá em loco, né? E logo eu estava falando, por exemplo... O que é que falta para você aí nessa área de diplomacia cultural, nessa área diplomática, né? Não, está cada dia mais difícil você viajar para o exterior, né? Porque, por exemplo, você chega lá no Oriente Médio, aí está aquela confusão lá. Mas ainda bem que Israel está terminando de acabar com o Hamas, né? Uhum. Terminando, já matou até os chefões. Então, não matou aqueles que estão lá. Mas isso não vai respingar para o lado de cá, não, Evandro? Eles estavam tentando. Você vê, um dia desse, veio um dirigente do Hamas, veio com uma mulher grávida para poder ir para o Brasil. O cara conhecidíssimo com a própria o Mossad e outros, os Estados Unidos, assim, outros avisaram, olha, aqueles caras é perigoso, ele quer ir para o Brasil para ter um filho aqui, aí tem cidadania, né? Então esse pessoal, eles vieram, olha, a Bin Laden esteve aqui ali daquela cidade que tem as quedas de
É, No sul, ali pelo Paraná, no Paraná, lá as cataratas por ali, né? ali, Iguaçu, Foz de Foz do Iguaçu. Iguaçu, Ele teve lá, e foi fronteira com o Paraguai. o tal do Bin Laden teve lá e organizou aqueles 2 ataques que houve em Buenos Aires contra os judeus. Mataram, teve um que matou mais de 70 judeus e outro um absurdo de pessoas. Ele que organizou, e os caras aqui, organizaram aqui, quer dizer, eles têm liberdade. Hoje já diminuiu bastante. Mesmo que o governo seja simpático, é um absurdo. Quer dizer, quando o chefe da nação vai defender terrorista publicamente, isso é o absurdo dos absurdos. Ele já devia ser penalizado por isso. Quer dizer, aí o povo brasileiro não, o povo brasileiro é a favor de Israel, está lá, do seu cantinho, trabalhando, aí o cara mata 150 num ataque, assim, pessoas. Sequestra um bocado. E sequestra e bota a criança dentro do forno para matar queimado, e acende o fogo. Quer dizer, isso é uma barbaridade um negócio desse. Aí, nos dias de hoje é complicado. Aí eles vão se escondem no meio da população, aí Israel vai ver aqueles apontados com os mísseis, aí bota bomba lá e tá certo isso. Aí tá matando judeu, tá matando palestino. Não, tá matando terrorista, não é palestino. Eles não são defensores de palestino, de forma nenhuma. Aquilo é um absurdo. Isso. Aí fica um bocado de professores aí e alunos defendendo esse povo, sem saber nem o que é. Se eles passassem um dia lá, eles se arrependeriam, porque eles não sabem nem o que é aquilo. Ele pensa que terrorismo a gente palestino. tem a informação que vem pela televisão, que mostra aí o que é, alguma coisa. E a TV muitas vezes é tendenciosa, a maioria é comprometida, e vem porque muitos desses são esquerdistas doentes, né? Pessoas, tem um livro que precisa todo mundo ler, esse é assim, o esquerdismo é uma doença, né? Como é o nome do autor? Aí, o professor Sayel, não, o americano, o psiquiatra americano que fez. Você teve no programa do Joel em que ano? 2018, foi por aí. Por aí? Não, nem me lembro mais não. Foi interessante porque eu fui lá por causa... acho que você foi o único paraibano lá, né? Não? Teve aqui Ivan Cineminha. Cineminha, isso. Também Ivan Cineminha foi um sucesso. Foi várias vezes ele. Né? Isso, ele voltou. Aí o meu foi por causa da... Ele ligou para mim, aí, porque ele viu falar... Ele mesmo ligou ou foi a produção? Ele ligou. Ele disse, você não é autor do... Sou Jô Soares. Aí liguei, eu sou a rainha da Inglaterra. Aí desliguei. Né? Você pensava que era uma pegadinha. Sacanagem. Uma lacanagem, né? Aí ele ligou de novo. Disse, não, sou eu mesmo. O que você quer que eu prove que sou eu? Aí eu digo, como é que você apresenta o programa? Aí ele fez aquele negócio. Ele se pegava numa coluna daquela. Aí fez. Eu digo, tá bom. Então o que é? Ele disse, não, porque você não é autor do... A glândula pineal do urubu. Aí ele sou eu mesmo, com licença da palavra, sou eu mesmo. Aí ele disse, rapaz, eu queria que você mandasse 6 livros desses para a minha equipe aqui, um para mim e o resto para a equipe, porque o cunhado dele era aquele grande humorista que inventou o humorismo no rádio brasileiro, como é que chama? Max Nunes. E Max participava desse grupo também. Dileia Frata era produtora e era chefe do grupo. A mulher tinha uma biblioteca lá. Quando eu entrei, aí eu olhei assim e estou em casa. Aí ela disse, você está me parecendo ser o autor da Glândula Pineal do Urubu. Eu disse, ele tem um jeitão mesmo. Assim. Aí, engraçado. Mas até hoje eu não consegui entender não, viu? Não tenho que entender não. Teve aqui um sujeito que botou na cabeça que ele era filho de um médico lá do Pernambuco, lá do Recife. Um grande médico, aliás. Aí, mas esse cara foi o seguinte, ele se chamava, ele se autoproclamou o Conde, Conde Alexandre. Mas ele botou na cabeça um bocado de mania de grandeza. Aí ele botou na cabeça que foi assim, primeiramente estava estudando medicina. Aí, quando estava no primeiro ano ainda, engravidou uma mocinha lá, aí inventou de fazer uma operação de aborto. Aí a menina morreu. Aí ele parece que ficou um pouco... Não, ficou alterado, né?
Foi preso, aí vivia lendo bula de remédio, aí decorou aquelas, tipo, palavras assim, tipo, dimetilaminofenil, dimetilprazolona, coisa assim. Essas palavras assim, decorando. Aí ficou, chegava assim, impressionava as pessoas, né? Dizia assim, rapaz, aí. Tanto que muitos delegados, ele fugiu uma vez, porque os delegados disseram, rapaz, tem um cara aqui falando, vem cá, encheu o tal os delegados. Ele pegou, aproveitou e fugiu. Os delegados ficaram a favor dele por causa dessa palavreada difícil. Então ele chegou aqui fugindo da polícia de Pernambuco, veio para Pitimbu e começou a curar câncer, né? A pessoa dava um bode a ele, dava uma galinha, e ele botava a mão e inventou que o remédio dele era o extrato da glândula pineal do urubu. Quer dizer, que ele digo, mas, na rapaz, hora inventou esse... Aí, tanto que quando eu fui entrevistar, eu disse, mas, rapaz, é proibido matar urubu. Ele disse, não, mas eu dou uma forma de retiro a glândula pineal do urubu, não é a do homem, não, a do urubu. Aí faz um suco com aquilo, aí dá a pessoa cura o câncer. Aí, rapaz, o que apareceu de gente lá para dar, aí o cara começou a ficar rico, né? Quer dizer, aí um juiz me avisou, disse, rapaz, Evandro, tem um negócio interessantíssimo ali em Pitimbu. Eu até levei minha mulher, que está com problema de câncer, eu levei lá também, mas é bom você ouvir esse cara. Eu fui lá, eu levei umas fitas de gravador, tudo. Aí, de noite, o cara assim, pensou, como se fosse uma coisa, um filme de terror, assim. Aí o cara saiu já cheguei lá, porque a gente foi perder o caminho, eu sei que a gente já chegou de noite lá em Pitimbu, assim, já anoitecendo. E ele saiu com um tacape assim, na mão assim. Aí eu fiquei logo com ele, eu disse, que para que esse tacape? Aí ele disse, não, isso aqui é um tacape simples, né? É o meu. Isso representa, eu sou o chefe das tribos perdidas de Israel. Aí o cara começou. Aí eu digo, rapaz, esse cara é um grande mentiroso, é louco. Aí começou, aí que falava não sei quantas, cento e tantas línguas, 200 dialetos, coisa assim. Ele tinha não sei quantos títulos de doutorado. Assim, bota aqui uns 200 títulos de doutorado. Para fazer um doutorado, você estuda 4, 5 anos. Aí como é que esse cara tinha 200 títulos de doutor? E era amigo da Einstein, a Einstein tinha elogiado ele, o trabalho dele e tal. Aí eu peguei e fiz de qualquer forma, eu digo, eu botei, isso aqui é o que ele diz, não sou eu que estou dizendo. Aí, rapaz, no outro dia, Altinado Lourenço disse, você tem as fitas desse negócio? Tinha 2 fitas gravadas. Aí ele disse, me dê essas fitas que levou para a rádio. Isso foi, o jornal tirou várias edições por causa dessas 2 páginas que eu fiz. Esse é o homem que cura câncer em Pitimbu, né? Assim. Rapaz, o jornal esgotou e eu sei que o Adinaldo inventou de botar lá as fitas, né? Não a presença dele, que ele estava lá. Aí eu sei que uma multidão tão grande juntou diante da Rádio Arapuã que quebraram o portão, o gradil lá, foi a pessoa chamar a polícia, porque todo mundo queria falar com ele, que tinha um caso, todo mundo tem um caso de câncer na família, né? Ou algo parecido. Eu sei que foi, esse foi um mês de confusão aqui na Bahia, por causa desse negócio, né? Aí, por exemplo, aí houve o seguinte, ele pegou, foi convidado aí por uma entidade aí, grande, uma entidade, para fazer uma conferência. Aí ele pegou um colete daquele, aquele colete que encardido já, eu não sei como ele arranjou um colete até, paletó, todo assim, poído já o paletó, aí foi umas botinhas daquela, umas botinhas bem engraçadas. Você vendo, ele até desenhou, que meu filho foi que fez o desenho do livro, né? Mas vamos chegar do livro. Aí ele fez uma conferência mostrando que a influência da glândula pineal do urubu no desenvolvimento da lei do jurídico do Ocidente. Um negócio assim. É uma loucura total. Aí foi aplaudido. A Câmara quis dar o título a ele. Mas enquanto isso ele estava já fugindo. Ele mandou a mulher dele, um filho lá num táxi lá para frente. E daqui ele pegou e disse a mim, eu vou ter um encontro ali um pouco assim, não posso revelar bem. Estava dando a entender que era um Dom Juan, né? Aí eu não posso falar muito, viu? Aí pegou o táxi, foi para Genival Queiroz, aquele meu primo que era delegado aqui, Genival Aires de Queiroz, lá de Patos, né? Aí Genival disse, rapaz, eu já vi esse cara em algum canto. Aí
Evandro pensa, é o Conde Alexandre de Pernambuco. Aí foi lá e disse, é ele mesmo. Aí foi atrás e já tinha fugido. Aí foi um pouco mais, foi preso no Rio de Janeiro. Aí saiu enrolando. Chegou em São Paulo, inventou um forno que você botava assim, um palito de fósforo, aí virava ouro. Inventou, ligava. O cara era... Não, caiu, uma velhinha caiu lá, uma 400 anos de São Paulo, caiu e comprou por $15 mil. Aí ele pegou os $15 mil, botou no bolso e disse, onde é? Eu queria o banheiro. A mulher disse, por aqui. Aí ele pegou, levou a joia da casa tudinho. Aí foi preso pela Polícia Federal. Foi quando ele começou a falar essas conversas bonitas, aí os caras tiraram a atenção e ele foi embora, fugiu. Depois foi preso, terminou, aí Nonato uma vez, Evandro, você fez muito trabalho aqui para ajudar a União, assim. Nonato Guedes, né? Foi superintendente lá. Aí disse, eu queria publicar um livro seu. Você tem alguma coisa? Eu disse, rapaz, não tem nenhuma pronta não aqui, assim. Aí ele disse, rapaz, faça aí um negócio, porque eu estou saindo, eu queria deixar um livro seu, pelo menos aqui, que foi lançado pela União. Eu digo, mas eu já tenho outros. Não, bom, aí eu peguei, sentei, uma semana eu fiz a glândula pineal do urubu. Aí. E Então, tomou porque, assim, projeção nacional. Eu vivia sonhando com esse cara, né? Aí, para me livrar, porque assim, muitas vezes literatura é para você limpar o espírito, botar para fora, botar as neuroses para fora. E eu vivia sonhando, pesadelo com esse cara, o cara com o cacete na mão, aquele negócio das tribos de Israel, né? E as línguas. Aí, eu, por exemplo, nessa entrevista, ele dizia, eu disse, mas eu estava estudando nessa época árabe, né? Aí eu disse, igual o senhor fala árabe? Ele disse, perfeitamente. Aí eu disse, Amani Maruf Tim Kubeit Moai. Aí ele disse, não, você está falando um dialeto aí. Aí eu disse, olha, tá vendo? Já não sabe. Aí eu apenas disse assim, dê-me um copo d'água, por favor, né? Eu falei. Aí ele não sabia. Então eu já comecei a desconfiar e sabia sânscrito, e bexiga taboca, e pensa coisas complicadíssimas, né? Assim, Evandro, o tempo corre, prazer enorme tê-lo aqui. Você fala, se a gente for conversar com você o dia todo, a semana toda, você tem muita coisa aí. Coisas engraçadas. Tem, você vai voltar, a gente vai voltar a conversar. Nossos colegas de imprensa, como Enoque Pelagem, por exemplo, que grande figura, ele trabalhou comigo muitos anos, mas Enoque é assim, eu disse, olha, não deixa ele fazer a manchete não, que dá errado, aí tem que manter sob controle. Aí o cara descuidou, ele botou assim, encontrado o cadáver do homem morto, no título, mas foi só da manchete, daquela página. Aí lá pelo meio tinha o homem sexual, é uma notícia, né? O homem sexual, ele disse, pai, que o homem sexual? É o homem sexual. Aí vinha pela proliferia da lagoa, quando bateu num poste o qual sofreu ligeiras escoriações. Aí, eu digo, Enoque homem, faça a edição do texto dele, não pode botar assim direto não. É aquele negócio, tinha muito, eu também teve, esse foi o caso que ficou na história do Nordeste. A gente deixou dava 9 horas da noite, o cara estava cansado, e eu tinha que ir lá para aquele restaurante que atravessava, muitas vezes encontrava o seu lado, Como era o nome daquele restaurante? O Drive. Drive. Aí eu digo, olha, tu fica aí, fica um plantonista, e a notícia é o seguinte, é só para saber se o agave subiu ou baixou o preço, que a Sudene está em reunião agora lá com os generais, sei lá, naquele tempo era tabelado o negócio, né? Aí era para decidir se o preço do agave, que a economia paraibana naquele tempo era baseada também pujante. O agave, né, também. Aí se subiu ou baixou o agave. Aí, no outro dia, quando eu peguei o anel, deu um negócio aqui no coração. Eu disse, rapaz, aí tinha assim, Caruá, Carué. Não, mas foi só da manchete mesmo, assim, né? Fica no lado, assim, Caruá, Carué. Aí, rapaz, que loucura. Aí falei, o cara, ele disse, não, rapaz, eu fiquei lá esperando, demorou que só, e eu, na revisão, aí tinha um dicionário velho lá, todo sebento lá, eu peguei, comecei a olhar e vi que a agave, o sinônimo é Caruá. Aí eu peguei, vou botar Caruá. Carué. Aí, quando subiu o preço, eu botei Carué. Maravilha, tu nunca mais vai ficar aqui. Não dá para esse negócio, não. Não dá para essa profissão, não. Quando você passa ali
em frente ao Jornal Norte. Como é que você sente aquilo ali, rapaz? Eu nem olho, porque aquilo é... Como é que vai terminar Metade da aquilo? minha vida foi ali, rapaz. Eu passei 42 anos no Jornal Norte, tá? Vontade de chorar, porque... Como é que tu acha que vai terminar aquilo? Vai implodir aquilo tudo? Porque já estão construindo de cimento, tijolo. Já estão... aquilo, rapaz, isso Sei tudo não. irresponsabilidade dos caras. Pertence Os a caras quem não- aquilo? O não Diário sei, Associado acabou. Acabou. Aquilo pertence ao governo federal? O grande gênio aliás, assim, o maior gênio do jornalismo brasileiro do século XIX, não foi do XX, foi um paraibano, Borges da Fonseca. E o do século XX também foi paraibano, foi Chateaubriand. também. Isso. Coincidência, um século XIX e era paraibano. É. O outro foi o negócio da Noite das Tive Garrafas. a honra de vê-lo de perto, já em cadeira de roda, uma visita que ele fez aqui ao Jornal Norte, uma vez. Foi também. E eu também entrevistei lá tive com ele lá em Sapé, quando foram inaugurar aquela fábrica de abacaxi, de suco, que tinha um nomezinho aí. Ainda hoje existe, né? De processamento. Né? Do negócio lá. E ele também era dono dessas coisas. E era grande figura. O cara era genial mesmo. Tem gente que é contra, porque não, mas Chateaubriand dava sem um tostão no bolso. É porque ele tirava dinheiro do rico para dar, para fazer museu, para botar o jornal para comprar. Por exemplo, o Norte aqui, ele conseguiu de graça o Norte. Porque o irmão de Aguinaldo Veloso Borges, que era Virgínio Veloso Borges, que é senador, comprou para fazer a campanha do Zé Américo. E também de Chateaubriand. Aí, no fim... Não quis mais saber, né? Fica para Chateaubriand, para o jornal. Aí a rádio de Campina Grande também. Caturité, aquele negócio tudo. Aí, quer dizer, o cara era genial mesmo. Olha, os inimigos dele diziam... Um Robin Hood, né? Os caras diziam, quem melhor escreve no Brasil. Porque o cara, ele escrevia, e mesmo doente, só funcionava os olhos e um dedo. Os olhos... A IBM fez uma máquina para ele, que ele fazia 3 artigos por dia, mesmo, já depois de ter aquele... Ele disse que foi um ataque que paralisou o resto. Aí ele disse, só o cérebro ficou funcionando, né? Aí ele disse, é como se a biblioteca, a casa tivesse pegado fogo, mas só ficou a biblioteca. Aí ele dizia assim. Eu admiro demais, eu sou biógrafo dele, fiz inclusive a história dele e fiz também em quadrinho, né? Convivi também ali naquele prédio com Marconi Góes, né? Que aquilo ali foi a menina dos olhos de Marconi Góes, aquela construção, tudo com o maior carinho, né? E tá tudo daquele jeito, uma favela. E eu comecei no norte antigo, ali da Duque de Caxias. Da Duque de Caxias, de frente do antigo Cabo Branco. Isso. Hoje é o... E na frente tinha mais o Lido, que era o restaurante. O Lido. Onde até aqueles grandes jazzmen americanos tomaram lá. Tinha uma banca de revista ali de frente ao norte, que era do Ceguinho, né? Que é pai desse menino hoje, que está nosso amigo na internet, Noronha, né? Uhum. Noronha ainda era o menino pequenininho. O pai dele tinha um negócio no olho assim, ó. Pois é, pai, conversa boa, né? Conversa boa coisa, e muito saudosismo. A gente vai se lembrando dessas coisas. Agora, vão sempre coexistir. Rádio, jornal. Então, o jornal bom não se acaba, não. Agora, esses que se demoralizam, que os caras começam a defender. Como é que um economista defende o esquerdismo? Então, não é economista, cara, porque já foi provado, desde mais ou menos 32, mais ou menos, aquele grande economista provou que é insustentável, os parâmetros são insustentáveis, os parâmetros da economia, vamos dizer, socialista, esquerdista, comunista. Não tem. Tanto que quando o Lenin entrou que fez a revolução, né? Ele, Trotsky e outros fizeram a revolução russa, soviética, então ele teve logo que passar para a NEP, a nova política econômica, porque não havia como sustentar, não há, é impossível. A mesma coisa que Guevara chegou lá em Cuba e queria que, senão os trabalhadores vão abrir mão de seu salário, porque eles são idealistas. Eles vão... Quem abrir mão? Algum louco abrir mão do salário para poder o país crescer.
Evandro, para a gente encerrar, finalizar, antes de eu lhe dar a canequinha aqui do Mais Podcast, Maravilha. se você tivesse um poder, se você fosse dotado de um poder, o que é que você trazia de volta? Isso que acabou, que foi embora, que não existe mais, o que é que você acha que merecia? Esse idealismo do jornalista que havia antigamente, os caras varavam a noite fazendo investigações. As redações. Redações. Acabou-se tudo, né? Acabou tudo. Ficou uma coisa burocrática, assim, apenas. Tem um tal de home office, né? Que todo mundo só quer trabalhar em casa hoje, que é mais fácil. Isso até que eu não sou muito contra, não, porque Você só trabalha em casa, né? A vida toda, o mais que eu podia, eu trabalhava em casa, né? Mas quando chegava no jornal, já era com aquele monte de coisa, de matéria já mais ou menos pronta, que eu fazia, acordava. O pessoal ficava pensando que eu acordava tarde. Pelo contrário, eu acordava 3 horas da manhã. Agora, às vezes, aí adormecia de novo, né? Claro, que acordava 3 horas. Tá bom. Então, peraí, também eu vou deixar o livro aqui. Aqui, sim. Vamos trocar, né? Você aqui, leva a canequinha do nosso podcast. Aqui parece Jô Soares, mas sou eu, né? Aqui, ó, fizeram. Aí, deixa eu explicar como é esse livro. Esse livro, assim. Rapaz, isso é Jô Soares. Pois é, o cara. Não sei se dá para pegar aqui. Dá não, né? Tá mais para Jô Soares do que para Evandro Nóbrega aqui. De quem é? Deixa eu explicar. É do Menino de Patos. Rapaz, você, de cada 100% que você fala, 99 é Patos. É porque a gente é ligado, assim. Eu fiz a minha vida, aprendi a ler lá e professorazinha, Dona Cristina, né? De frente do Mercado Central. Aí, pô, bem, aqui é o seguinte, esse é mais um livro que essa confraria... Escritores. Essa confraria... Está aqui para ver se Ramon pega direitinho aqui. Essa confraria dos bibliófilos paraibanos, ela lança cerca de uns 4, 5 ou 6 livros por ano, né? Embora você tenha a obrigação só de comprar um, que é 50 mil reais, 50 reais. Aí, esse outro aqui mostrar essas capas. Aqui é o de medicina, quer dizer, mais um de medicina. Capítulos para uma história da medicina paraibana. É melhor nesse aqui, Ramon? Então, deixa eu botar aqui. Beleza? Vá falando aí sobre esse. Sim, esse aí foi o seguinte, eu fiz esse livro em 1 mês e meio, porque a academia praticamente me obrigou. Disse, não, Evandro, só tem você. E a gente tem que lançar esse livro em dezembro. Aí quando eu fiz, eles aprovaram por unanimidade, me deram o prêmio... Meu Deus, 1 mês, 300 páginas, 1 mês e meio. 304. 304. Aí eles me deram o prêmio Oscar de Oliveira Castro, prêmio literário, né? E me deram o título de membro da academia. Esse daí eu fiz a biografia de um médico. Vou explicar, isso aqui é muito interessante. Isso aí, esse cara aí... Autobiografia de um médico polivalente. Esse médico é filho do fundador dos Armazém Paraíba, Joca Claudino. Joca Claudino. Aí ele, como o velho tinha vários filhos e era rico, aí ele disse, não, eu não quero que minha família me diga que eu me fiz por causa do dinheiro do meu pai. Eu vou para o Paraná, vou para uma terra estranha aí. Ele foi lá para os cafundóis do Judo do Paraná. E fundou lá, ajudou a fundar uma cidade. Fez os hospitais de madeira. Depois fez os hospitais de pé de cal, né, de alvenaria. Depois ele lutou tanto que se elegeu prefeito. E foi o grande prefeito o Biratã, a cidade. Aí, Joca Claudino. Pegou, quando, uns 90 anos mais ou menos, vendeu tudo lá, veio para Paraíba, e é dono de vários armazéns de Paraíba. Só a filha dele tem uns 6. É um dos maiores varejistas do Nordeste. Bom, o irmão dele era senador da República, né? Aí ele pegou, procurou, veio aqui, porque ele tinha morado aqui na Paraíba, na casa do estudante, com Gonzaga Rodrigues, com Dorival Terceiro Neto. Gonzaga, como é que tá? Você teve com Gonzaga? Tá um pouco assim, mas não... Tá bem, quer dizer, para a idade dele, né? Gonzaga 91. Tá 91 já? 91. Eu estava pensando, não sei se ele conversou bem comigo um dia desse. Foi, né? Eu vou perguntar a ele se ele... A locomoção dele tá boa? Tá bem, se a pessoa vai buscar ele, vai deixar... Eu vou buscá-lo.
Vou mandar um abraço aqui para Gonzaga Rodrigues. É, Vou buscar você em casa, viu, Gonzaga? Gonzaga Grande tem muita coisa. Ali, se fizer uma enciclopédia, não dá para o que ele tem. Ah, para falar disso é assim, desse aqui também negócio que não dá. Aqui, assim, esse é o primeiro volume. Eles botam, cada volume são 12 escritores. Eu caí nesse aí, né? Logo. Mas eram 10 páginas para cada escritor. Mas eles fizeram uma benemerência comigo. Como não cabia minhas coisas em 10 páginas, eles botaram em 40. Mas não cabia. Eu sou o mais velho também, né? Tinha mais anos de. Então eu posso deixar aqui para vocês, é isso aqui? Certo. Eu posso deixar aqui para você? Com o maior orgulho e prazer Tá de pronto. ter você na minha estante, que não tem 25 mil volumes, mas Sim, aí esse cara aqui, quando ele voltou para Paraíba, ele foi para Gonzaga Rodrigues e disse, Gonzaga, eu queria fazer minha biografia, ou autobiografia, uma coisa assim. E queria que você fizesse. Aí ele disse, não, assim, o melhor é Evandro, vai procurar Evandro. Aí ele foi, dá para eu fazer, eu digo, oxe, aí, olha, ficou, não é porque eu fiz não, mas ficou uma maravilha, porque não, o livro está perfeito. E colorido. Todo colorido, todo. Colorido. Porque é o seguinte, caiu que o irmão dele era senador e tinha uma gráfica do Piauí. Uma gráfica como essa Santa Marta daqui, Isso. aquele porte, né? Aí o livro saiu uma maravilha. Tome sua caneca. Oh, viu? maravilha. Isso aqui eu vou. Espero que ela tenha um lugarzinho lá na sua estante. Você afaste um pouquinho os livros, bota ela lá, né? É melhor botar para todo dia, eu ver, não botar tomando café, né? Também. Aí. É maravilha. Olha, eu trouxe uma para ele. Não, eu trouxe duas aqui, você vai levar essa para Verônica, Pronto, né? maravilha. Sua irmã. Leve para Verônica, que ela também mora no Eu meu trouxe coração. para ele uma, para Vladimir ali, Vladimir Maris Nobre, eu trouxe uma dos bibliófilos da Paraíba. Pois é, conversamos com Gonzaga, agora Gonzaga ficou na minha mente, já está no meu coração. É um prazer. Conversamos com o Evandro da Nóbrega e Um brinde uma aqui, conversa boa brinde e de água. chegamos ao desfecho de mais um episódio aqui do nosso Mais Podcast. Até a Maravilha. próxima. Espero que não tenha queimado muita fita aí.